Graça e paz, amado povo de Deus. Estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra para o seu coração nesse dia. Eu estava lendo o Evangelho de Mateus, no capítulo 25, e me deparei com uma parábola que Jesus contou a respeito dos talentos. E diz a história de Jesus que um homem muito rico foi fazer uma longa viagem e ele chamou os seus servos e distribuiu uma parte do seu dinheiro a cada um deles, segundo a capacidade de cada um administrar, para que eles pudessem cuidar dos seus recursos até que ele voltasse da viagem. E diz a Bíblia que ele distribuiu 5 talentos para um dos servos, 2 talentos para outro servo e 1 talento para um terceiro servo, segundo a capacidade de cada um. E ele viajou, e aí aqueles servos, aquele que recebeu os 5 talentos, aplicou esses talentos, investiu o dinheiro e multiplicou esse dinheiro. E o que recebeu os 2 talentos fez da mesma forma, aplicou o dinheiro e duplicou o valor do seu senhor. Mas diz Jesus na parábola que aquele que recebeu 1 talento, ele enterrou o seu talento na terra, com medo do seu senhor, com medo de perder o dinheiro que havia sido confiado a ele. E quando o senhor voltou, aquele primeiro servo que recebeu 5 talentos devolveu ao seu senhor 10 talentos, dizendo a ele que havia multiplicado o seu dinheiro aplicando o dinheiro. E por semelhante modo também aquele que recebeu 2 talentos. E o que receberam 1 talento devolveu o talento ao seu senhor, dizendo a ele que guardou o talento e o enterrou porque tinha medo que o seu senhor ficasse chateado com ele, com raiva dele, porque ele havia perdido o talento, talvez numa aplicação de maior risco. E nessa parábola contada por Jesus, diz que o seu senhor se agradou muito do primeiro, do segundo servo que multiplicou os recursos, mas aquele que guardou, escondeu e não utilizou o seu talento, aquele senhor ficou triste com ele, porque ele não multiplicou o dinheiro que ele havia confiado a ele. 3 coisas me chamam muita atenção nessa história, nessa parábola que Jesus contou. A primeira delas é que todos os servos receberam talentos. E isso mostra para nós, na simbologia da parábola, que todos nós somos importantes para Deus. E Deus tem um trabalho para cada um de nós fazermos para o seu reino, para a expansão do seu reino aqui nesse mundo. E cada um recebeu segundo a sua capacidade de administrar. E isso me ensina também que nós não temos os mesmos dons, não temos os mesmos talentos, as mesmas capacidades, aptidões, habilidades, mas todos nós somos úteis e importantes no reino de Deus, no trabalho de Deus aqui nesse mundo. E Deus nunca vai exigir de nós algo que nós não estamos preparados para ofertar para Deus. Deus nos capacita, Deus nos desenvolve como seus filhos, através da ação do seu Espírito na nossa vida, mas Deus sabe o que cada um já conquistou e já andou na presença dele. Então Deus distribui os dons, os ministérios, como lhe apraz, segundo a palavra de Deus em Coríntios, mas Ele distribui segundo a capacidade de cada um de nós. Deus respeita a nossa capacidade de aplicar e utilizar esses recursos. Então eu não preciso ficar olhando para as outras pessoas e preocupado e querendo ser o que elas são ou fazer o que elas fazem. Deus tem um propósito para a minha vida, Deus tem um propósito para a sua vida, Deus tem um ministério para você, tem um ministério para mim, e esses ministérios são diferentes. E eu não preciso ficar atento ao que as pessoas estão fazendo, mas eu preciso estar atento àquilo que Deus tem para a minha vida, e o propósito e os dons que Deus confiou para que eu pudesse usá-los na expansão do seu reino. E assim, pela multiplicidade de dons e talentos, todo o corpo de Cristo é edificado na diversidade desses dons. E a terceira coisa que me chama a atenção nessa história que Jesus contou aos seus discípulos é que nós não podemos enterrar os talentos que Deus nos dá. O Senhor ficou muito triste com aquele servo que não aplicou o seu talento e multiplicou o seu recurso. Os dons e as capacitações de Deus na nossa vida, elas são como músculo, desenvolvem como exercício. E quanto mais nós exercitamos os dons que Deus nos dá, mais o Senhor nos capacita e mais preparados nós estaremos para receber muito de Deus e aplicar esse muito que Deus nos dá na expansão do seu reino aqui nesse mundo. Então não enterre os talentos que Deus te dá, não esconda as capacidades que Deus te deu,
Porque à medida que você vai usando isso, Deus vai multiplicando na sua vida. Queria terminar esse vídeo contando um breve testemunho. Há alguns anos atrás, eu terminei um curso de evangelização e no final do seminário, eu ganhei um saquinho, esse saquinho com uma moeda de R$1 dentro. E esse saquinho e essa moeda simbolizavam, naquele seminário, no término daquele seminário, o talento. E ele foi dado a cada um de nós, para que toda vez que nós olhássemos para ele, nós lembrássemos que nós não podemos enterrar o nosso talento, que nós temos um talento que Deus nos deu, e que nós temos que aplicar esse talento, para que o Evangelho cresça e se desenvolva aqui nesse mundo. E esse saquinho pendurado no espelho do banheiro do meu quarto há anos, me lembra cada dia que o Senhor conta comigo. Aqui, nesse mundo, eu e você somos os pés, as mãos e os lábios de Deus. Deus conta comigo, conta com você, para que o Evangelho alcance pessoas que ainda não tiveram encontro pessoal com Deus e não foram alcançadas pelo amor de Deus. Então não enterre os seus talentos. Use os talentos que Deus te deu. Use os dons que Deus concedeu a você através da ação do Espírito Santo. Multiplique esses dons pelo exercício, e aí você vai ver como Deus vai multiplicar ainda mais e vai acrescentar ainda mais na sua vida. Só não enterre os seus talentos. Use para crescimento e para desenvolvimento do reino de Deus aqui nesse mundo. Quando Deus chamou Abraão para fazer dele uma grande nação, Deus disse que abençoaria Abraão. Mas Deus deu também a Abraão uma grande incumbência, que ele fosse uma bênção na vida de outras pessoas. E eu quero desafiar você hoje, para que você seja também uma bênção na vida de outras pessoas, usando os dons, os recursos e os talentos que Deus tem colocado e derramado sobre a sua vida, através da unção do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor te abençoe e faça de você uma bênção na vida de outras pessoas, em nome de Jesus.